voltando. A gente está com alguns probleminhas técnicos. Acho que agora a conexão está melhor. Eu vou conversar com o Rodrigo Lopes de Barros, que é crítico cultural, cineasta, escritor e professor. E ele já deu aula em Boston, vários anos, e agora ele está na Espanha. E hoje a gente vai conversar sobre o Ricardo Aleixo, Afroatlântico, que é um documentário que foi finalizado e foi lançado ano passado, 2023, e está ainda sendo exibido. E a última exibição foi em outubro de 2024, no DOC Lisboa. E o Rodrigo está entrando. Vamos lá. Agora sim. Olha só. Mas essa internet não está colaborando, porque imagina Sim. esse tempo todo. Eu agora coloquei, agora está com todo o que é possível aqui. Oi, Sim. pessoal, já estou aqui com o Rodrigo. Assim que vocês forem entrando, quem quiser por de onde está nos vendo, nós já estamos conversando, só que a nossa conexão estava um pouco ruim e ficou caindo. Então agora vamos ver se a gente consegue dar continuidade ao papo sobre o documentário Ricardo Aleixo Afroatlântico, que foi produzido um pouquinho antes de 2023 e em 2023 foi lançado, né, Rodrigo? E ainda está sendo exibido e a última exibição foi no DOC Lisboa. Isso, né? Exato. O filme foi. A produção foi 2022, 2023. Em 2023 a gente terminou ele. E a primeira exibição foi em 2024. Olha, foi rápido, É, né? foi mais ou menos um ano. Um ano de. É, Sim, foi. mas para uma hora foi bastante, foi rápido. É, E porque imagina, você trabalhou com uma equipe, né? Eu vi ali e também em diferentes lugares. Você estava viajando e filmando. o filme foi assim, né? Eu trabalhei com o Guilherme, né? Que foi o produtor. Fez a trilha sonora, né? Trabalhamos também com tradutores, né? Mas basicamente a ideia foi, eu estava em- no Rio de Janeiro e quando a gente foi começar a gravar, porque assim, a ideia de fazer o filme é antiga, o filme foi feito rápido, mas assim, até para chegar ao ponto de poder fazer o filme levou um tempo, porque a ideia surge ali mais ou menos quando eu faço o filme sobre o Chacal, né? E o Ricardo, ele vai e ele vê o filme sobre o Chacal quando o filme do Chacal foi exibido no Sesc em Belo Horizonte. E ele gosta do filme. E o Guilherme conhecia o Ricardo e a gente conversou de fazer um filme sobre o Ricardo. Aí eu estava mais ou menos em São Paulo ali 2015, 2016. Eu fui ir jantar com o Ricardo. E aí eu falei para ele que a gente tinha intenção de fazer um filme com eles, que ele achava da ideia. E ele gostou muito da ideia do documentário. E aí a gente ficou esperando o momento certo de eu conseguir, né, da gente conseguir reunir todo o equipamento, enfim, financiar o que precisava financiar. E aí em 2022 eu voltei a falar com o Ricardo e falei, ó, agora dá para fazer o filme. E
ele estava no Rio de Janeiro, então eu vou para o Rio de Janeiro e a gente filma as primeiras cenas do documentário, que é justamente na casa que ele estava ficando, que é aquelas as cenas onde ele faz a performance com o poemanto, com o manequim, né? Declama ou performa alguns poemas, né? Como tudo começa e acaba na cabeça. Uhum. Isso foi mais ou menos na metade de 2022. Aí, mais ou menos em abril de 2023, eu convidei ele e a Natália, que é a companheira dele, para irem para Boston, passar uma semana em Boston, fazer uma performance, dar uma palestra, falar com os estudantes, e aí a gente grava a segunda parte do filme, que é em Boston. E aí, mais ou menos na metade de 2023, eu vou para Belo Horizonte e gravo a parte final do filme na metade de 2023 e termino de editar ali mais ou menos para setembro, outubro, mais ou menos até o final de 2023, assim. Sempre tem uma coisinha ou outra que você vai mexendo, mas eu acho que mais ou menos dezembro de 2023 é quando o filme chega no corte final mesmo. Sim, não, agora é porque eu fiquei pensando tantas viagens, né? Porque você Sim. tem, é, você também foi para Belo Horizonte, não? Foi três, a gente fez três viagens. Eu fiz uma viagem para o Rio, depois o Ricardo e a Natália foram para Boston, e por último eu fui para Belo Horizonte. Eu fiquei assim, uau! E você conseguiu conectar todas essas paisagens e todos esses, né, essas viagens, né? Por isso o título também, né? Exatamente, o título vem, uma das razões do título é justamente o Afroatlântico, porque tem uma relação poética, né? Tem a relação com as religiões afro-brasileiras, né? Que me interessam desde a época do mestrado, né? Do Derrida com Macumba, que é justamente quando eu conheço a obra do Ricardo pela primeira vez, que ele tem um livro que ele escreve, né, junto com outro poeta, Roda do Mundo, né? E, e aí é que eu tenho contato, é a primeira vez que eu tenho contato com a poesia dele. Então, mas uma das razões, assim, tem várias razões para o nome Afroatlântico, né? As religiões, mais uma das razões é o fato da gente ter feito essas viagens, né? Que são Não, várias viagens, né? As viagens dos nossos ancestrais também, de terem cruzado o Atlântico, e as nossas viagens também, de eu ir para o Brasil, dele ir para Boston, enfim. não, eu fiquei aqui viajando junto. E, Ótimo. e depois essa cena que você fala ali da casa, que daí vocês também, que ele, né? Lógico, você não aparece falando com ele, mas dá de ver, dá de sentir que é um diálogo, né? Que ele vai trazer todas as referências da poesia concreta, os parangolês, do Hélio de Sica, né? A Sim. Lígia Clark, Bispo do Rosário. Então, ele vai performando e vai mostrando todos esses, né, de como está composto o poema e o poeta, né? Então ele vai mostrando toda a parte intelectual dele enquanto poeta também. Eu achei É, muito interessante. é porque E isso que você, é porque assim, o meu processo é mais ou menos assim. Eu não trabalho com roteiro e, obviamente, eu faço uma pesquisa antes, estudo, tenho algumas ideias, mas eu vou para ver o que acontece. Então, eu vou com a câmera e peguei para ele, né, como geralmente eu faço, e perguntei o que ele queria fazer. E aí ele falou que, né, o Ricardo falou que não queria fazer um filme linear, eu disse que, não tinha, que também não era essa a minha intenção. E ele falou que ele queria fazer alguma coisa mais com a dança, né, que ele tinha recebido o, o poemanto e ele queria fazer uma performance assim que fosse pro lado da dança. E eu falei, não, vamos fazer. E ele começou a fazer, eu peguei a câmera e ele começou a fazer a performance. Quando ele termina a performance, aí eu entro com as minhas perguntas, né? A partir da performance, a partir dessa pesquisa anterior que eu fiz,
Eu vou fazendo, claro, é como você falou, depois eu não apareço, né? Na edição eu saio, mas ali a gente está conversando, eu vou perguntando, e ele vai me falando, e depois na edição eu vou construindo um fio que vai ligando a performance ao que ele fala, às imagens. Sim, não, ficou muito, muito interessante. Eu gostei e assim, eu ia assistir duas vezes assim, né? Só assistindo, e daí depois assisti novamente tomando notas, e daí começou a. Deu assim, gente. Daí veio toda uma questão também, lógico, a gente vem dessa teoria, né? Daí eu fiquei lembrando do Didi Uberman, do livro O que Vemos e o que Nos Olha, né? Que ele vai falar justamente da imagem dialética, né? Desse diálogo. E quando eu vi aquela cena dele com o manto, ele considera o manto um ser, né? E ele vai descrevendo. Daí eu até anotei aqui essa passagem que ele vai que o Didi Uberman vai falar sobre a imagem dialética, que parece que o Ricardo tinha incorporado nessa cena. Posso ler para você? Pode, claro. Tá. Ele tá assim, quando eu lembrei dessa passagem foi por causa dessa sensibilidade, desse diálogo, por isso que eu até perguntei para você, né, essa questão do diálogo de vocês e do diálogo dele com esse manto, que é um manto construído por outras mãos, né, e daí ele vai e ele volta, e ele usa o corpo, ele sai do eixo, ele vai para lá e para cá, e vem a dança, né, mas é aquela dança do equilíbrio, do testar, do improvisar, né. Daí o Didi Uberman diz, né, com relação à imagem dialética, que ela é portadora de latência e de uma energética. Sob esse aspecto, ela exige de nós que dialetizemos nessa nossa própria postura diante dela, que dialetizemos o que vemos nela com o que pode, de repente, de um pano, nos olhar nela. E daí, lógico, ele vai falar, vai continuar uma história que ele está analisando a obra do Donald Judd, agora, o, esse artista minimalista, Sim. e ele vai trabalhar com essa questão do cubo, né, desse cubo negro que está ali. Você sabe toda essa estética minimalista, né, a obra pela Sim, eu obra tive mesmo. na Afra, visitei Donald a espécie de Judd. museu a céu aberto que ele tem lá no. Eu tenho várias fotos, inclusive, dos cubos do Donald Judd, sim. Então, e daí o que o Didi Uberman está dizendo é que mesmo que ele diga que, né, a obra fale por ela mesma, claro que ela fala, mas a gente é que vai colocar as palavras, a gente é que vai desdobrar, né? Sim. E daí eu assim, tá aqui, essa potência que o Ricardo vê nesse pano enquanto movimento, enquanto ação, né? Uhum. E, É, assim, e tem toda essa poesia da dança e daquele chão cheio de flores, enfim, né? Que traz essa questão da racionalidade, porque tem essa coisa, ele tem uma coisa racional o tempo todo, uhum. mas é tênue, né? Soft, é sensível, e então, o tempo todo essa montagem sempre estava me levando assim, né, nesse movimento. De repente, daí você vem com todas aquelas imagens, né, feitas em computador, e, e daí você acorda Sim, e já vem outro poema, que é o poema Cabeça, né? sim. E daí você Que é assim, o uau! sim. Não, é bem interessante que você trouxe o conceito de imagem dialética, né? Porque vem do Benjamin, né? Sim, É um conceito que eu gosto muito, né? Porque justamente vem do Benjamin e do Benjamin vem do cinema, né? Essa ideia, sim,
a gente volta para a montagem dos soviéticos, né? Sim. Essa ideia de que você coloca duas imagens aparentemente dispersas e ao colocar elas juntas, dispersas não, mas Distintas. distintas, né? Ou diferentes ou distantes, duas imagens que num primeiro momento são distantes, quando você coloca elas em diálogo, elas vão gerar outro significado, né? E no cinema é muito isso, pelo Uhum. menos o jeito que eu monto, né? Porque tem a camada visual, que é esse encontro dessas imagens, e tem a camada sonora também, né? Uhum. Então, por exemplo, na cena que ele está caminhando, ali é uma imagem dialética, por exemplo, ele tá caminhando pela. Tem uma cena que o Ricardo está caminhando pelas ruas de Belo Horizonte e depois na edição eu coloco ele vocalizando o poema Exílio, Uhum. né, que ele fala, né, que é sobre é, como ele se sente exilado. Na cidade. E depois ele explica isso, né? Ele explica um pouco esse sentimento dele se sentir exilado em Belo Horizonte. Então ali é uma imagem dialética, porque você tem ele, porque a imagem dialética tem esse contraste também, né? Você contrasta ele integrado e caminhando na cidade, cruzando passando os cruzamentos, né? Caminhando pelas esquinas, os semáforos, os carros passando, e isso está contrastado com o fato dele se sentir exilado naquele lugar que aparentemente ele está super integrado, né? Tá flanando, né? Falando em Benjamin. Exatamente. Da imagem dialética tem isso, né? Tem essa questão do contraste, de você colocar, e você pode fazer isso no cinema, tanto de maneira visual, como contrastando o visual com o sonoro. Então, eu tento fazer muito isso. Por exemplo, tem outra cena no filme que ele está ali no, num lugar cheio de carros passando e ele se escondendo atrás das árvores, né? Sim. E é uma referência ao filme do Drummond, que o Drummond se esconde atrás dos pilares e tal. E aí eu coloco isso ele falando sobre com som, ele falando sobre o cinema, sobre o Glauber Rocha, sobre o que ele acha que ele gosta de um cinema de defeitos, defeitos sonoros, né, e precariedade, etc. Então tem esse contraste também ali. Pode ser uma imagem dialética também. Sim, o filme é isso. Sim. Também, né? Ainda bem, né? Exato. Porque, assim, é por isso que eu acho que me instigou tanto. Daí depois eu assim, gente, mas eu quero ver o que tem mais. Daí achei o teu canal no YouTube e fiquei olhando assim, mas tem muito mais, né? E daí também, então, eu fiquei aqui anotando, né? A questão da performance, do corpo, a música, o poema, que daí vai para essa poesia-jogo, né? Poesia-jogo o tempo todo. Então, essa imagem dialética também está nesse jogo o tempo todo, é o poeta, é o poema, é a cidade, né? E tem esse contraste que também ele fala né, do exílio, mas ele também diz que ele sai da escola, a escola também tem toda uma construção, então o tempo todo ele também vai montando esse personagem, né, que ele rompe, ele não concorda com as regras, né, ele também acha que a escola fecha, então ele corta, mas daí ele vai construindo esse poeta que trabalhou numa biblioteca, que conhece um acervo, né, de literatura afro e tem todo. Eu fiquei assim, né? Uau, ok. Ai, Você que bom. consegue captar toda né, esse vai e vem, né? Então né, o É se porque sentir.
o se sentir em casa num pequeno, na vila que ele mora, mas não se sentir integrado no estado, né? Belo Horizonte, que ele não se sente acolhido. Então também tem essa questão bem clara no filme, né? Sobre isso, né, tem duas coisas bem interessantes. Primeiro que a história é muito interessante, né, porque como ele fala, né, é aquele rapaz jovem que queria ser poeta, mas ao mesmo tempo é, tem essa relação tensa com a escola, que eu entendo perfeitamente, porque eu tenho essa relação tensa, né? Apesar de eu ter, por exemplo, assim, eu sempre tive uma relação tensa dentro do direito, era uma relação muito tensa, né? Porque o direito era dogmático e eu me via no lado criativo, né? Então eu busco na literatura. Só que aí quando você entra dentro da literatura, né, você tem uma tensão ali também, que é a tensão de, por exemplo, a pessoa que produz a crítica não tem como eu vou dizer isso, mas, por exemplo, tem uma relação entre a crítica e a própria criação literária. E no meu caso, a criação literária e a criação cinematográfica. Por quê? Porque a universidade ela é um lugar cada vez mais burocrático, né? Cada vez mais, inclusive as ciências humanas e criativas, como é o caso da literatura, cada vez mais as pessoas são exigidas padrões das ciências duras, né, das ciências exatas, das ciências duras. Então você acaba vivendo nessa tensão constante, né, de você querer criar, por exemplo, fazer filmes, fazer documentários, escrever romances, contos, poesia, e a universidade te exigindo burocraticamente se o que você publicou ou não tá numa revista A1, A2 e por critérios assim muitas vezes absurdos, né? Sim. Então você tem essa tensão. Então, por exemplo, agora voltando no Ricardo, é bem interessante isso. Por quê? Porque ele tem essa tensão também e, ele recebeu o título de doutor recentemente por Notório Saber, né? Então agora ele academicamente, né, ele pode participar de bancas de doutorado, pode fazer até concurso para professor se ele quisesse, né? Mas essa é uma coisa bem interessante, porque eu também me identifico um pouco com essa tensão dentro da escola, da academia, né? É um lugar muito problemático ainda, né? Infelizmente, cada vez tá mais É. complicado, né? Eu também eu concordo plenamente com você. Hum. Esperamos por tempos melhores, né? Eu acho que tem uma coisa que é muito bonita que também me veio com esse filme, né? Que é, lógico, essa coisa da performance do jogo, né? Que daí vem para esse brincar, mas ele também traz uma questão, né? Da infância. Se eu não me engano, tem um momento que ele volta para a infância. Ele fala desse menino que ainda, né? Que está nele. E eu acho que isso é a vida. Então, quando ele fala do menino, ele fala da vida, e depois ele vai falar se não me engano, ele fala da luz também, um Sim, momento, né? Então, assim, ele poderia falar da negatividade o tempo todo, que é a morte, né? Que é uma coisa bem dos modernos, mas ele escolhe a vida. Então, o tempo todo tem essa energia de vida, né? Então, depois, quando ele começou a falar isso, eu assim, gente, mas é isso que atravessa esse documentário, né? Essa intempestividade, mas também é esse olhar exigente, né? Esse olhar consciente de que chega, né, de tanta guerra, chega de tanta coisa, vamos construir com a poesia,
vamos colocar energia em coisas que nos transformem, né? Que nos permitam a continuar escrevendo, produzindo. Eu acho que é mais uma questão. Você falou do Kafka também, né? Então, eu acho que a contemporaneidade exige que a gente saia, né, um pouco da negatividade, porque está tão. Não sei se você sente isso, mas eu acho que a gente está num momento que parece que é um déjà vu, né? É um momento de crise, né? É. Eu sou uma pessoa, apesar de não parecer, eu sou uma pessoa bem otimista, assim, eu acho que as coisas Não, o vão seu filme me mostra isso. ah, sim, Sim, essa questão da vida tá ali, tem essa pulsão, sabe? Uma pulsão sim, de vida, sabe? Então, é, assim, é justamente isso que eu gostaria de deixar claro, porque, assim, vem toda essa... Até o lado da poesia concreta que vem essa coisa mais... Até eu estava tentando colocar uma música do filme, mas aí não deu, né? Não pode, o Instagram não permite. Daí eu peguei uma do Crisantempo, que é uma coisa mais que estava disponível, eu coloquei na nossa chamada, né? sim. Mas assim, também não seria aquela poesia concreta, hermética, né? Ele vai por uma coisa mais orgânica, que vem também, tem, né? Lógico, tem uma parte da poesia concreta que é um pouco mais orgânica, mas seria isso que eu acho que ele consegue transformar, né? Então ele também, como você, ele lê essa imagem dialética e transforma a sua maneira, né? E consciente, porque eu acho que isso que é o importante, né? Não é o fazer pelo fazer, não é a brincadeira. Então, quando ele vai falar também da luz, é quando ele fala da visão, né? Então, Uhum. assim, ele poderia ver só o lado negativo, né? Olha, e não, ele brinca, né? Ele vê que, não, olha, nem lembro mais como que era, né, uma visão em perspectiva, e daí eu movo, né, o meu corpo vai encontrando o eixo, que é o Aleixo, né? É, exato. Não, o que me chamou muita atenção no Ricardo, assim, eu fazendo filme, dirigindo e convivendo com ele, é uma coisa que você falou agora, que é essa questão da consciência dele, né? Porque ele é uma pessoa muito consciente e ele é muito consciente do trabalho dele, da obra dele, né? Eu acho que isso ajudou muito no filme, né? Porque o fato dele ser tão consciente do próprio trabalho fez com que a gente pudesse se aprofundar em várias questões, né? Inclusive a questão da visão que aparece no filme, né? Do fato dele ter a visão monocular, como isso vem no filme, mas não vem no filme como algo simplesmente biográfico, né? Mas vem no filme como algo que faz parte da arte dele, né? E como ele conseguiu transformar esse obstáculo, né? Esse constraint, né? Como a gente falaria em inglês, uma espécie de catapulta para a criação artística, né? Isso é bem interessante. Me chamou muita atenção quando eu estava fazendo o filme. Eu fiquei curiosa, né? Porque, assim, lógico, eu conheci alguns poemas, eu fui agora também tentar encontrar alguma coisa que ele tivesse falado sobre os poemas dele em outros, mas não achei muita coisa também. Mas assim, eu assim, uau, você conseguiu captar muito bem. Eu acho que tem assim, tem a sua parte como diretor, né? Tem essa integração dessa música, eu acho, as imagens, né? Então assim, o ritmo, acho que tem um. Então aí tem outra coisa que vem da poesia, que é a questão desse ritmo do filme. Acho que você acertou. Por isso que passa tão rápido, porque quando você pensa que, né, começa uma história, você vai entrar, você está quase chorando, mas não, daí já vem outra coisa. E vamos. Então, eu gostei desse ritmo.
O ritmo é muito importante, né? Uma das coisas que eu gosto de trabalhar com poesia no cinema é justamente por isso, né? Porque te dá muita margem para trabalhar o ritmo mesmo, né? Porque você tem o ritmo da pessoa falando, você tem o ritmo da pessoa vocalizando o poema. No caso dele, ainda tinha o ritmo dos movimentos, né? Porque ele faz uma performance muito do corpo, né? Em algumas Uhum. partes, então você tem esse ritmo do corpo e você ainda pode entrar com o ritmo da música, né? Você pode compor a música e entrar com esse. Então você pode ir brincando ali com as velocidades, né? Inclusive o Ricardo fala muito isso, né? Porque ele faz filmes também. E ele faz muito isso, que ele gosta de brincar com o ritmo, né? Que seria as velocidades, acelerar, colocar em câmera lenta, né? Então você pode, e você trabalhando com a poesia, com documentários sobre poesia, sobre literatura, dá para dá para ir para as alturas com essas possibilidades, né? Sim, quando você é um diretor que tem um certo conhecimento e, enfim, não é tão simples assim. Ok. Não, mas é que eu sou meio, eu gosto muito da parte técnica do cinema, né? Porque para mim o cinema é uma coisa muito técnica Sim, e eu estudo muito a parte técnica do cinema. Eu gosto de estudar os tipos de meios, né? Do digital, do analógico, do vídeo sintetizado, né, da criação de vídeo a partir de máquinas, toda essa parte assim me fascina, né, porque eu acredito que o cinema é justamente isso, né, ela é uma arte muito técnica e ao mesmo tempo tem o lado, digamos, da psicologia dos personagens ou das pessoas documentadas, né? Então é uma arte que une muito esses dois mundos, né? O mundo, digamos, mental e o mundo técnico, né? sim. O intelecto e o artesão. Exatamente, que é Benjamin de novo, né? Sim, Sempre sim. voltando no Benjamin. Vai virar uma live sobre beijo. Exato. Mas eu acho bem interessante a parte técnica do cinema, né? Então é uma coisa que eu estudo muito, me dedico bastante para entender a parte. E eu vejo o cinema, você citou o artesão, né? Eu vejo o filme para mim é um trabalho de artesão. Eu vejo o filme, os meus filmes como um pintor faz um quadro, como um escultor faz uma escultura. Então, por isso que eu gosto também de participar um pouco de todas as fases, né? Filmar, editar, dirigir, compor a trilha sonora. Claro, o cinema é uma arte coletiva, então tem muita colaboração, né? Esse filme eu colaborei muito com o Guilherme, com o João, a gente sempre troca muitas ideias, mas eu vejo sempre como uma obra artesanal, assim, para mim. E eles estavam em Boston com você ou como que se deu esse processo com eles? Olha, o Guilherme, ele participou, assim, pessoalmente, ele só não teve no Rio de Janeiro, que eu fui sozinho, mas em Boston, quando o Ricardo foi, o Guilherme também foi para Boston, e em Belo Horizonte, o Guilherme estava em Belo Horizonte também na parte de Belo Horizonte. Então, o Guilherme foi essencial, porque o Guilherme conhece muita obra do Ricardo, né? Ele é um grande especialista em poesia, muito mais do que eu, né? Eu venho, assim, dos estudos culturais, né? A poesia entrou para mim quando eu fui fazer cinema, realmente, assim, que eu comecei a entrar na poesia, porque eu vi que ali a poesia me dava, como cineasta, me ajudava a me expressar da maneira como eu achava, como eu gostaria, né? Então, por isso que eu gosto muito da poesia, mas eu gosto da poesia mais como cineasta do que como crítico mesmo, né? Como crítico, eu estou mais nos estudos culturais. Então, o Guilherme foi essencial, porque ele
ele é especialista em poesia, é poeta, conhece a obra do Ricardo, então a gente trocou muitas ideias. E o João, ele tava em Florianópolis e a gente ia mais conversando assim, pela internet, né? Eu mandava os cortes para ele me dava feedback, as músicas, às vezes eu compunha uma parte, ele compunha outra parte, às vezes eu pedia um certo tipo de composição, ele fazia e me mandava. Às vezes a gente colaborava em uma específica, às vezes eu fazia uma, ele fazia outra, a gente ia colaborando assim, né? Que trabalhão. Sim, mas o resultado é o que importa, né? E, e eu Não, acho, o cinema é um negócio muito legal, porque sim, eu acho assim que é a arte que meio que engloba todas as artes, né? Então, assim, o cinema, para fazer cinema, na verdade, você tem que entender um pouco de música, de teatro, de literatura, de fotografia, de pintura, né, porque tem a questão da luz e tal. E aí você vai montando, né, o filme, né? Você não precisa ser um grande especialista em algo, mas você precisa ter um conhecimento geral, saber um pouco de cada coisa para você conseguir fazer o filme. Isso eu acho muito interessante no cinema, né? Porque o cinema ele engloba todas as artes dentro dele, né? Por isso também é algo que me interessa bastante. ah, que ótimo. Eu acho excelente. Se eu tivesse energia para tanto. Ai, É uma arte mas muito enfim, eu sou física, uma. né? Eu adoro apreciar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de assistir documentário, enfim, filmes. Sim. Sou uma cinéfila. Não, mas tem isso que você falou, né? É uma arte muito física também, porque tem a questão, né, de você se movimentar, dos equipamentos, Sim, de caminhar, lidar ir de um lugar para o outro, né? Tem uma parte muito física também. Eu acho que um personagem do Almodóvar, agora não vou lembrar qual que é o filme, um dos últimos filmes do Almodóvar, é meio que um alter ego dele, que é um cineasta que tá com bloqueio, né? E agora eu esqueci o nome do filme. Eu acho que é o último ou penúltimo filme dele. Mas esse cineasta que é o alter ego do Almodóvar fala, né? O cinema é uma arte exige muito fisicamente. E exige mesmo, sim, porque você tem várias questões assim que você tem que estar presente com o seu corpo ali muito bem, senão não dá para fazer, né? falando em Almodóvar, ontem eu assisti o último dele, Ah, qual é o o último dele? Quarto ao Lado. Árvore ao lado, esse eu não vi ainda. Olha, uau, você vai gostar. Ah, É que assim, o Almodóvar ele sempre surpreende, né? sim, Então, ele tem isso, né? assim, Ele é você espera uma criativo, né? coisa, você chega lá e você pá. Sim. Então, eu acho que eu tive uma sensação com você assim, porque eu estava esperando, assim, como eu não, assim, eu tinha algumas ideias que você estava fazendo documentário quando eu conversava com a Ana Luísa, tal, mas assim, eu nunca tinha pesquisado o que você fazia. E daí, de repente, a Ana Luísa, mas você devia conversar com o Rodrigo. Assim, olha, vou dar uma olhada. Eu comecei a olhar assim, olha, isso aqui tá interessante. Mas eu vi todos os É, trailers, pequenininho, os né? trailers, Daí quando você me manda, eu assim, uau, os trailers são bons, mas quando a gente vê todo o projeto finalizado é outra história, né? Então, pouco eu a pouco gostei muito. eu quero ir colocando, né? Porque eu já tô com 6 filmes e eu acho que eu só tenho 2 que estão inteiros na internet. Mas pouco a pouco eu quero ir colocando eles, porque o filme tem uma vida, né? Porque você tem que. Primeiro ele passa pelos festivais, e aí depois eu gosto também de. Agora eu tenho essa ideia. Minha ideia, por exemplo, eu fiz com o do, o do Jacques, e agora está saindo um livro
com o Chacal, porque depois que eu terminava os filmes, Hum. eu percebia que eu ficava com muito material que acabava não entrava nos filmes. Então, por exemplo, com o Jacques, a gente fez um livro que saiu pela Relicário, que chama Menage Literário. E é o DVD do filme, um artigo meu sobre o Jacques, que é meio que um artigo entrevista. Eu vou entrevistando o Jacques e vou fazendo uma crítica ali da obra dele. E o conto em edição trilingue, o conto que é baseado. E agora vai sair ano que vem uma edição bilíngue, que também vai vir com o filme, um link para o filme do Chacal. Vão vir 45 poemas do Chacal em inglês, português e um monte de material, Olha que bacana. entrevistas, transcrições de workshop que o Chacal deu nos Estados Unidos, artigos. Tem um artigo do Nicolau Sevicenko, que eu acho que foi a última coisa que ele escreveu em vida. A gente conseguiu, a gente tinha gravação, a gente conseguiu transcrever, vai sair nesse livro do Chacal. Tem um artigo do Guilherme, um artigo meu. Então, minha ideia também é, depois de fazer o filme, por isso que o do Chacal ainda não está online, né? Porque eu gosto de fazer o filme agora, fazer o filme, e aí depois eu percebi que eu ficava com esse monte de material. Eu pensei, vou fazer um livro desse material, e assim que saia o livro do Chacal, eu vou disponibilizar o documentário do Chacal também, e vou fazendo assim à medida que o filme meio que completa o ciclo, né? Esse ciclo dos festivais, das exibições em universidades e depois de alguma publicação a respeito, né? Rodrigo, e qual é a editora que você vai publicar o Chacal? Porque a outra foi pela Relicário. O do Jacques saiu pela Relicário e o do Chacal vai sair pela Tagus Press, que é uma editora, que é um selo, agora é um selo da University of Massachusetts Press, que é ligada à universidade. Esse selo específico é ligado à Universidade de Massachusetts Dartmouth, que tem um centro muito grande de estudos de cultura em língua portuguesa, né? De literatura, tanto portuguesa como brasileira. E eles têm uma coleção que é uma coleção de tradução Olha de que literatura bacana. brasileira para o inglês. E a gente entrou nessa coleção pela edição dos poemas do Chacal em português e inglês. E você que traduziu? Não, então, essa é uma outra coisa, porque o cinema tem essa questão coletiva. Então, por exemplo, a gente trabalhou com o João, por exemplo, fez a tradução para o inglês do Ricardo Aleixo, e quem tinha feito a tradução dos poemas do Chacal foi a Sophie Hall, que é uma tradutora americana. Então, a gente tinha essas traduções que algumas tinham sido feitas para uma performance que o Chacal tinha dado nos Estados Unidos, outras ela traduziu para o filme mesmo que a gente fez. A gente juntou essas duas, pediu para ela traduzir alguns poemas mais, aí no final deu 45 poemas, que vai sair, se tudo der certo, até a metade do ano, está publicado nos Estados Unidos. Que maravilha. Olha, Não foi esse é um trabalho bem bacana, porque também ajuda na divulgação da literatura brasileira no sim, exterior, né? Então sim, muito algo, importante. algo porque claro, porque como tem que fazer as legendas dos filmes, eu percebi que eu ficava com esse material, por exemplo, do Jacques, né? A gente fez o filme e acabou tendo que fazer a legenda em inglês e espanhol. Aí eu conversei com o Jacques, sabe por que a gente não tenta publicar um livro? Põe o seu conto em inglês, português e espanhol. O livro do Jacques é trilingue também. Vem o conto dele em inglês, português e espanhol, aí vem meu artigo em inglês, português e espanhol, e tem o livro, o filme, que tem que é o filme em português, legendado em inglês e espanhol, né? Sim. Uau, que projeto lindo. Que projeto. Obrigado. Olha, Rodrigo, os desdobramentos, isso que eu digo que é arte, né? O ser, o artista que se desdobra, né? Porque é isso,
realmente, você fica trabalhando com esse material tanto tempo e não consegue, né? A gente usa um pouquinho, né? Igual escrever uma tese, né? É, A gente fica 10 anos publicando. exatamente, né? Parece que É uma, a gente só fala, né? Não, você está certíssimo, porque é isso, né? Tem que usar esse material, porque foi uma pesquisa, o trabalho de pesquisa, né? Vamos dizer, o maior trabalho, né? Quando a gente começa é organizar todo o material, depois, lógico, né? Fazer o corte sim, é onde a gente coloca mais energia, mas aí o que sobra é bom também, né? sim, Adorei, adorei. sim, não. Sim, vamos fazendo. Depois eu te mando um. A gente está no mesmo continente, eu tenho uns exemplares aqui do Jax, eu vou te mandar depois. Ai, que maravilha. Olha, presente. Sim, Quero. pode deixar. Não, mas é que eu tô bem interessada nesses materiais, ainda mais agora, assim, eu não sei se, eu acho que eu nem comentei com você, mas eu tô agora tentando fazer umas lives falando sobre poesia, tentando trazer, porque assim, queira ou não, a poesia é sempre o patinho feio da literatura, né? Sim. Então, Mas você, assim, mas você sabe que eu descobri no meu último filme, que meu último filme foi sobre slam poetry. E eu percebi que é um mundo assim que os jovens, potente, eles, né? os jovens adoram esse mundo da slam poetry. E eles fazem os poemas, eles fazem as performances, eles têm os concursos, eles têm os campeonatos. É um mundo assim incrível que eu descobri fazendo esse filme sobre slam poetry. E você fez esse, eu não, eu acho que eu vi, só vi um Só pedacinho tá também. o trailer É, na internet. É que esse acabou de sair. Eu pois terminei ele você fez agora esse ano? O ano, quando que você? Eu terminei em novembro. Em novembro eu Oh, terminei. Ele estreou na FLUP, na Festa Literária das Periferias, lá no Rio de Janeiro. Porque foi o seguinte, esse filme, o Pedro Meira Monteiro, que é professor em Princeton, uhum. ele tinha o contato do pessoal da FLUP. E o pessoal da FLUP estava organizando, ajudando a organizar o hosting, né? Estava Uhum. hospedando o campeonato mundial de poesia slam, né? Slam Poetry World Championship. E aí o que aconteceu? E aí ia ser no Rio de Janeiro, né? E iriam vir 40 poetas Oh, de todo mundo para fazer esse campeonato. Era já a final, né? Esses 40 poetas todos eram campeões nacionais e eles iam para o Rio de Janeiro para fazer. E aí o Pedro me colocou em contato com o pessoal da FLUP e para ver se eu fazia alguma coisa. Ele colocou eu e vários professores assim que trabalhavam nos Estados Unidos. Na época eu ainda trabalhava nos Estados Unidos. E aí eu fiquei olhando aquilo e falei assim, eu acho que isso dá um filme. Aí eu propus para eles, falei assim, olha, por que que eu não tento fazer um filme? E aí eles toparam a ideia. Eu cheguei lá o evento era as quartas de finais, começava na quinta-feira, aí depois tinha sexta-feira, quarta de final, sábado, semifinal e domingo. Eu cheguei na sexta-feira, peguei a segunda, quarta de final e já cheguei gravando. Eu fui sozinho e comecei a gravar os poetas, porque os poetas subiam no palco e iam declamando os poemas, né? Poetas assim do Japão, da, da de Gana, muitos países africanos, né? Marrocos, por exemplo, poetas da Europa, Espanha, Irlanda, oh, das Américas, muitos poetas latino-americanos, tanto que a campeã foi colombiana, a campeã mundial foi a colombiana. E aí eu comecei a gravar, mas aí eu achei que não ia dar um filme, porque eu só estava gravando os poetas fazendo a performance. E uhum. aí, só que, para minha sorte, estava o Sal Williams. Sal Williams é um poeta americano já mais, né, de uma de uma geração mais anterior, que nos anos 90 ficou muito famoso com um filme chamado Slam.
onde ele faz um poeta que é preso e meio que se salva através da poesia, né? Um jovem negro americano preso que se salva através da poesia. E aí ele fez uma fala e aí me deu um clique. Eu falei, não, eu vou entrevistar ele e eu vou fazer que a fala dele seja o link entre os poetas. E aí eu consegui fazer. Aí eu falei com o diretor da FLUP, ele falou com o Sal Williams, e aí o Sal Williams falou, eu dou uma entrevista, mas tem que ser agora 20 minutos. Aí eu coloquei ele numa sala assim com fundo branco, entrevistei ele 20 minutos, mas ele fala muito bem, ele é uma pessoa muito eloquente, assim como o Ricardo também é, né? Um intelectual negro, assim, de uma cultura muito ampla, muito eloquente. Então ele tinha ele deu umas respostas muito boas também para as minhas perguntas. E aí eu consegui fazer o filme. É um filme de meia hora, que é basicamente o Sal Williams sendo entrevistado com cortes para as performances, né, desses poetas, que no final não consegui, eram muitos poetas, eram como 40 poetas. No final do filme entrou como 26 poetas, não deu para entrar todo mundo. Eu tive que, infelizmente, assim, escolher. O critério foi as poesias que tinham mais a ver com o que o Sal estava falando sobre o movimento. Eu vou agora vou fazer um comentário só para a gente rir um pouco. Se fosse aqui na Holanda, você não ia conseguir, porque aqui tudo tem que ser agendado com 2 semanas, 1 mês de antecedência. Você vê. Não, a gente ri. Agora, você tem que olhar na agenda primeiro para ver se você pode tomar um café ou não. Daí você diz que você chegou, em 5 minutos você teve a ideia. Então, eu digo, olha o movimento, né? Então, eu digo assim, aí está o lado do diretor artista, né? Que você está fazendo e as ideias vão surgindo. É o artista, né? Você está em movimento e você sabe conversar e chamar atenção na hora certa e dar certo, né? Então, você não tem o tempo da espera. É muita improvisação, né? Fluxo, sim. Principalmente documentário, você tem que improvisar muito no que Sim, você está fazendo. Tanto que o Guilherme e eu, a gente chama o nosso método de contato e improvisação. Que é assim, você entra em contato, né? Que vem da dança, né? Dessa sim, dança, sim. improvisação, mas literalmente é isso, né? Você entra em contato com uma pessoa e você vai improvisando e o filme vai saindo ali dessa improvisação, né? Não tem muito. Tem um planejamento, mas você tem que estar muito aberto para o que vai acontecer na hora, no minuto ali. Você tem que estar muito antenado para você conseguir fazer o filme, né? Sim, é o processo artístico, né? É isso. Então, assim, não tem uma receita de bolo, né? Você não segue a receita, tem que ser assim, depois, enfim. Então, por isso que eu acho super interessante a gente poder ter essa conversa e espero que fique a live gravada, porque, assim, as pessoas que não conhecem como um diretor trabalha, eu acho que você dá uma visão super concreta, né? Olha, eu uso a câmera assim, eu converso com a pessoa, eu escolho uma sala, sabe? Essas diretrizes, eu acho, para quem está atrás, só assistindo, né? As pessoas não têm noção dessa dinâmica, né? E que é a dinâmica do pesquisador, do arqueólogo, né? Que também é aquela pessoa que vai para o local e consegue descobrir coisas e saber o valor, né? Porque você também tem que saber, né, o valor de cada momento. Eu acho que é isso, né? Quando a gente consegue ter essa visão, ter esse estado de espírito também, né? Eu acho conseguir captar a energia, porque você vê, é sorte um pouco, né, de esse poeta estar lá para Sim. você fazer essa conexão e você faz, né? É. E vai sair um livro também? Então, esse está bem nos. Porque eu acabei de Acabou de terminar, sair, né? acabou de. Ele ainda está começando, tá, assim, começando a vida dele
no circuito de festivais, né? Então é um filme ainda que vai ficar ainda uns 2 anos, mas o que é mais ou menos o tempo de vida que os filmes têm no circuito de festivais são mais ou menos uns 2 anos. Então, Olha, mais ou menos depois interessante. daí que eu começo a pensar, ver assim, qual que é o próximo passo, né? É. Certo. Então, o do Ricardo ainda tem mais um ano pela frente. O do Ricardo, provavelmente, esse ano de 2025, ele ainda vai ser exibido. Pelo menos até, porque ele é um filme mais ou menos da metade do ano, então mais ou menos até a metade de 2025 ele vai ser, ele ainda vai estar sendo exibido ou em festivais ou em universidades. Eu tento trabalhar muito com universidades também, né? Bacana. Porque como tem o tema da literatura, né? Acho importante assim as exibições. Então, Uhum, provavelmente até agosto, talvez até um pouco mais, o filme do Ricardo ainda vai estar nesse circuito. E sim. esse do Slam provavelmente até 2026, talvez 2027, né? Que é mais ou menos o tempo de vida, né? Aí depois, às vezes, o filme pode entrar no streaming, é, aí tem outras coisas que podem acontecer depois que ele passa por esse período de festivais, né? Olha que bacana. A gente vai acompanhando, Olha, né? Vamos ver os desdobramentos desses, sim. desses filmes, né, agora. Eu ia te perguntar das referências, mas eu acho que a gente já falou, Já deu bastante referências, já, de né? Kafka a Santiago Álvares. Né? A gente, eu acho que, assim, os detalhes que você passou foi muito além do que eu tinha pensado, então, assim, estou super agradecida. Estou vendo que temos audiência. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para o Rodrigo, vocês podem escrever aqui. Se vocês quiserem também dizer de onde que vocês estão nos assistindo, seria interessante. E enquanto isso, a gente já eu acho que já está se encaminhando para o final, porque o seu dia foi longo e você não conseguiu nem, eu acho, jantar ainda, né? Ainda não, ainda Oh, não. meu Deus, toma uma aguinha. Hoje eu fiz de tudo. Hoje eu fui em festa de Natal na escola das filhas, a trabalhar, a ir em médico, levar. Eu tenho 2 filhas, levar a filha em médico depois à tarde, e compromisso. Hoje foi um dia bem eclético. E você ainda veio. Eu também, foi mais ou menos assim. Também tive que levar a Malu para médica. É a rotina, né? Sim, é a rotina. E daí, Primeiro filho pequeno é assim mesmo. e daí parece que essa época do ano também fica um estresse no trânsito em todo lugar, né? Não sei se você. Mas parece que todo mundo está apressado. Eu assim, calma, não, a gente não tem pressa, né? Não, Mas é o ritmo. é o ritmo. Esse final de ano é bem complicado. É bom que agora para, né? Agora Olha, hoje foi o último dia, em teoria agora vem a calmaria nas próximas 2 semanas, né? teoria, né? Sim, olha, a Isabel, boa tarde, Isabel, está Isabel, falando da Isabel é Chapada minha dos irmã, minha Guimarães. mana. Olá, Isabel, olha que maravilha. Olha, da Chapada dos Guimarães, que delícia. Exato. Olha só. A gente, pelo menos a gente tem uma família forte que está Exatamente. presente, isso é importante, sabe? E, Rodrigo, eu estava pensando, eu tinha pensado em. Agora você já deu as referências, você falou de vários livros, né? Você falou que, inclusive, os documentários estão se desdobrando em livros, então já são algumas indicações para quem está nos assistindo. Você teria ainda mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Olha, esse livro, esse filme seria bacana para quem gostaria de continuar, né, sabendo um pouquinho mais de cinema, ou de poesia, ou de literatura, ou também o livro da tua cabeceira, aquele livro que você lê quando as crianças dormem. Vamos ver
alguns livros, né? Bom, primeiro assim, indicar um livro do Ricardo, né? Para quem quiser conhecer o mais, que foi o livro que eu trabalhei bastante para o filme. E aparece no filme, ele aparece lendo os poemas algumas vezes desse livro. É o Pesado Demais para a Ventania, né? Que é a coletânea de poemas dele, né? Do Ricardo Aleixo. Então, esse é o primeiro que eu indicaria. Um livro que me impactou muito do cinema, acho que é a Revolução do Cinema Novo, do Glauber Rocha, Uhum. que eu li na época que a gente estava ali na UFSC, 2007, 2008, né, que saiu a edição da COSAC. Ai, a COSAC, que pena, né? A gente pegou um pouco Mas a ainda, gente né? pegou um pouco. Mas Revolução do Cinema Novo, do Glauber Rocha, é um livro fantástico, né? Porque entra na cabeça do Glauber, que é o grande cineasta brasileiro, né? Muitas referências, muitas ideias incríveis. Eu acho que um livro de cinema sobre cinema que me marcou muito, eu diria que é esse. Obrigada. Estou muito feliz de poder ter tido essa conversa contigo. Desculpa pelo início, que foi um pouco Imagina, complicado, porque eu acho que a gente perdeu aquela partezinha. E... Mas assim, vamos no futuro conversar de novo. Agora eu vou te acompanhar, agora eu estou curiosa aqui, não, vamos conversar, com certeza. tá? Vamos conversando, E, trocando ideias. e será que não vai sair nada para criança por aí? Então, para criança, quem sabe, né? Eu Porque tô. você falou que você tem as meninas, Exato. né? Que, assim, lógico, daqui a pouco elas já estão curtindo o cinema, né? Sim. Mas, assim, você já pensou em alguma produção, assim, um pouco, sei lá, voltado para esse público, que seria uma coisa bem divertida, eu acho, não? Ser Seria uma bem experiência. divertido, principalmente se fosse relacionado com poesia, né? Sabe que até agora não me veio nenhuma ideia. Eu estou buscando ideia, eu tenho que editar 2 filmes e depois eu tenho que começar a buscar ideia para novos filmes, né? Mas quem sabe vai para esse lado das crianças, né? Minha filha está fazendo teatro, minha filha mais velha está fazendo teatro, ela tem 6 anos, está fazendo teatro. Quem sabe eu não faço uma coisa autobiográfica com Coisa, ela. Poderia ser. imagina, eu acho que você já tem a ideia, já tem a atriz. Exatamente. Ótimo, adoro. E vou querer ver. Vai sair alguma coisa, já senti. É por aí. Por aí pode ser. Rodrigo, então, olha, um abraço enorme, obrigada novamente. Um abraço aí para sua mulher, para suas meninas, Obrigado. né? E bom descanso. Feliz, Feliz Natal, boas festas, né? Que agora, né, de agora em diante, tudo vai ser em torno dessas festividades, né? Eu sou bem tranquila, fico em casa, mas eu gosto desse clima natalino. Obrigado, obrigado. Não, para você também. Boas festas. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E vamos ver se a gente conversa com mais frequência. Não vamos esperar mais uma década e meia. E também, quem sabe, né? A gente está no mesmo continente, né? Sim, com certeza. A gente vai trocando ideias. Hoje em dia a gente pode trabalhar, né, de uma maneira mais eficiente pela internet, né? Eu acho que isso é interessante também. Então, Rodrigo, até breve. Até breve. Obrigadão, né? Sim. Tá, eu que agradeço. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite. Boa noite.